Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas podem se enganar com Jesus. E de fato se enganam muito. Muita gente pensa que Jesus é pura e simplesmente um revolucionário. Alguns acham que ele é um anarquista, que veio para desvalorizar tudo que existe. Alguém que veio para virar a mesa de uma hora para outra. E na realidade isso aqui é um exagero, é uma distorção da maneira como Jesus se apresenta no seu tempo e como se apresenta também para nós. Nem tudo que existe precisa ser modificado. Nem tudo precisa ser jogado fora. O ser humano é quem é capaz de dar a novidade das coisas antigas. É capaz de renovar todas as coisas. E renovar significa voltar ao novo. Porque no fundo nós começamos as coisas sempre a partir de um bom propósito. Mas com o passar do tempo, nós acabamos nos desviando daquele propósito. Ou então nós vamos nos apegando às maneiras de fazer as coisas e esquecemos os objetivos de fazer as coisas. Por isso é sempre necessário, eu diria, não tanto que todas as coisas sejam mudadas, mas é necessário que o ser humano se renove constantemente, que ele se questione, que ele olhe de novo, que ele se aprofunde naquilo que ele conhece e naquilo que ele deseja. Então Jesus não fala contra a lei, mas ele questiona o ser humano a respeito da lei, da maneira como a lei estava colocada na sua época, no seu tempo. O uso, ou melhor ainda, o mau uso da lei era o problema. A lei não era má, muito pelo contrário. A lei busca sempre uma boa finalidade, mas nem sempre ela consegue alcançar as mudanças dos tempos, as necessidades novas. E então o ser humano não pode se deixar escravizar pela lei, mas ele deve sempre fazer bom uso da lei. E quando Jesus se refere à lei de Moisés e de resto à lei de Deus, é claro que ele está falando de princípios que não mudam nunca, nem podem mudar, porque são inspirados em coisas que fazem parte da própria natureza. As coisas são, como Deus criou, o ser humano também. Existem coisas que não mudam no ser humano. Então Jesus não fala dessas mudanças, ele não veio para trocar toda a aliança, para jogar fora tudo que existia. Mas ele veio
para libertar o ser humano das amarras da lei e para aprender a conhecer o espírito da lei. De fato, imagine as leis restritivas, por exemplo. Por que é preciso, só para ser prático, por que é preciso que o governo fique passando a classificação no tempo da pandemia, lá do laranja para o vermelho, com mais restrições, agora, infelizmente, talvez do vermelho para o roxo, com ainda mais restrições? Por que isso? Porque as pessoas não são capazes de realizar aquilo que devem realizar, não são capazes de, pelo bom senso, pela colaboração, pela solidariedade, se cuidarem e cuidarem dos outros. Então é necessário dar restrições. Agora, a finalidade das restrições é proibir as pessoas de fazer as coisas? Não. A finalidade é uma única: proteger a saúde de todos. Se todo mundo estivesse fazendo a sua parte, não era necessário existir restrições. Então, a lei, profundamente, qual é a verdadeira lei? A verdadeira lei é cuidar da saúde da sociedade, da própria e da de todos. Mas como a gente não é capaz de assimilar isso, então vêm as normas. Agora, as normas existem em si mesmas, elas são absolutas? Não pode porque não pode? Não. Não pode porque existe uma razão. Eu diria que por trás das restrições, das leis, dos mandamentos, existe uma lei maior, que é preciso ser conhecida. E esta lei maior, se for conhecida e estiver no nosso coração, não temos dificuldade de cumprir as normas. Aliás, nem precisamos das normas. Nós já fazemos aquelas coisas pelo próprio bom senso, pela própria solidariedade. Então a lei está a nosso serviço. Por isso Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas vim dar cumprimento. Vim dar pleno cumprimento. Porque o pleno cumprimento das leis, sobretudo as leis de Deus, o pleno cumprimento não está fora de nós. O pleno cumprimento está dentro de nós. E a obra de Jesus consiste em renovar o ser humano por dentro. Por isso, as leis deixam de ser uma prisão. As leis passam a ser uma ação natural daqueles que querem o bem que as leis visam. E se compreendem, fazem isso sem dificuldade. Rezemos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.